Este programa é patrocinado por Banco Inter, Banca de Empresas. Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Negócios. A nova equipa da Comissão Europeia foi aprovada pelo Parlamento Europeu. O novo Colégio de Comissários para a Europa recebeu 370 votos a favor e está pronto para entrar em funções já a partir do próximo dia 1 de dezembro. Da equipa faz parte a portuguesa Maria Luísa Albuquerque, com a pasta dos Serviços Financeiros e União da Poupança e Investimentos. As principais famílias políticas europeias ultrapassaram as divergências para garantir que, a partir da próxima semana, há um novo Executivo Europeu liderado por Ursula von der Leyen. Inclinado para a direita após as eleições de junho, a aprovação do novo Colégio de Comissários foi suportada por um centro ainda dividido, mas a Presidente da Comissão assegurou que será com ele que pretende trabalhar ao longo dos próximos 5 anos. O novo colégio passou o teste do Parlamento Europeu com apenas 370 votos favoráveis, abaixo dos 410 obtidos na votação de von der Leyen. O desenho da equipa começa por Ursula von der Leyen, que presidirá a Comissão e cujas escolhas concentraram o poder no quartel-general da estrutura. Quanto a vice-presidentes executivos, serão 6 assentos, a maioria ocupado por mulheres, entre elas a alta representante dos negócios estrangeiros e política de segurança. Passando para os comissários, a equipa de 20 membros é ocupada por 14 homens e 6 mulheres, entre elas Maria Luísa Albuquerque, que estará encarregue de fazer avançar uma união de poupanças e investimentos, ou seja, desbloquear a até aqui chamada União do Mercado de Capitais, para permitir que as elevadas taxas de poupança das famílias europeias ajudem a financiar os investimentos que serão necessários. Nenhum grupo garantiu a totalidade dos votos ao novo Executivo Europeu e, no caso de Portugal, houve, ainda assim, uma das maiores taxas de aprovação nacionais, com 16 em 21 votos favoráveis. A primeira prioridade já foi escolhida e foi batizada em jargão comunitário com o nome de Bússola da Competitividade. Nas palavras de von der Leyen, o objetivo passará por mitigar o fosso de inovação que separa a União Europeia e os concorrentes China e Estados Unidos, garantir a segurança do bloco e avançar na descarbonização da economia. A Comissão Europeia segue pressionada pela vitória de Donald Trump nos Estados Unidos e pela urgência em aumentar o investimento em defesa, de forma a garantir o apoio à Ucrânia, algo que vários países, incluindo Portugal, já assinalaram à Comissão que não terão verbas para o fazer. A União Bancária e o mercado de capitais serão os grandes dossiês do mandato da nova comissária Maria Luísa Albuquerque. A estratégia para captar os pequenos investidores terá de ser posta em marcha, um desafio, já que, apesar de não ter entrado em vigor, este pacote já é alvo de críticas pelo retalho. A engrenagem está montada, agora é preciso colocá-la a funcionar. Maria Luísa Albuquerque, que faz parte da nova Comissão Europeia, tem em mãos, sobretudo, 3 grandes trabalhos. A União Bancária, a do Mercado de Capitais e a estratégia para atrair os pequenos investidores para as bolsas europeias. Os textos estão escritos, mas agora é preciso saírem da gaveta e que comecem a apresentar resultados. E é aqui que entra o papel da nova Comissária para os Serviços Financeiros, União de Poupança e Investimento. Em 2020, a Comissão Europeia adotou o Plano de Ação para o Mercado de Capitais e, anos mais tarde, foi finalizado o processo legislativo relativo à estratégia do retalho. O pacote envolve mexidas em vários diplomas cruciais para o sistema financeiro europeu, como a diretiva de MIF ou o Solvência II. O objetivo é proteger mais os investidores e garantir maior transparência dos intermediários, mas sabe pouco para os pequenos investidores. A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, quer ainda que Maria Luís lute pela criação de produtos financeiros mais simples, pelo desenvolvimento de uma garantia de depósitos europeus, entre outros apelos que constam de uma carta de 15 tarefas enviadas à Comissária. A ex-ministra das Finanças será ainda a mão pesada da Comissão Europeia em matéria de sanções financeiras, um trabalho que será levado a cabo em conjunto com outros comissários. Para além da nova equipa da Comissão Europeia, em dezembro também inicia funções o ex-primeiro-ministro António Costa, como presidente do Conselho Europeu. Conhecido nos corredores europeus como um exímio negociador, Costa terá de pôr à prova essa qualidade bem cedo. Recentemente afirmou que a União Europeia precisa de dialogar com Donald Trump o quanto antes. Ainda assim, a maior prioridade será dentro de portas, com a guerra na Ucrânia
e uma divisão cada vez mais acentuada nos países europeus. António Costa tem a vantagem de ser próximo de Ursula von der Leyen. Conosco esta manhã temos Sofia Moreira de Sousa, representante da Comissão Europeia em Portugal. Muito bom dia, muito obrigada por se juntar a nós. O Parlamento Europeu aprovou ontem a nova equipa da Comissão Europeia, que entra em funções já no dia 1 de dezembro. Quais são os principais desafios deste novo Executivo? Ontem, realmente, iniciamos um novo ciclo político na União Europeia. Portanto, terminamos a fase da transição, que tinha iniciado com as eleições ao Parlamento Europeu no dia 9 de junho, e iniciamos agora o trabalho de uma nova comissão. Este voto foi extremamente importante e todo o facto do Parlamento se ter pronunciado e ter havido as audições a todos os comissários que integram este colégio mostra realmente que a democracia e o escrutínio democrático é algo que a União Europeia defende e pratica. Os grandes desafios da Comissão e da União Europeia que enfrentamos, penso que estão patentes para todos. Há aqueles que já conhecemos, os desafios que já conhecemos, continuar o trabalho já iniciado anteriormente na descarbonização da nossa economia, no aumento da competitividade da nossa economia, na necessidade de aproveitar as novas tecnologias na área digital e apostar na inovação, de assegurar a segurança da Europa face ao eclodir de guerras, da invasão da Rússia à Ucrânia, mas de toda esta situação, contexto geopolítico em que vivemos. E haverá seguramente muitos desafios que vão surgir neste mandato, como foi o caso de desafios que ninguém calculava ou esperava e que aconteceram no mandato anterior. O que é importante é que temos uma comissão com um colégio forte e preparada para dar resposta a estes desafios. A Presidente da Comissão Europeia enunciou já a bússola da competitividade, da necessidade de apostarmos em fomentar uma economia mais competitiva para nos dotar das ferramentas necessárias precisamente para fazer face a esses desafios e para podermos ser um ator a nível mundial e dar resposta a estes desafios globais. Este é um colégio com comissários de forças políticas maioritariamente à direita. Ontem, Ursula von der Leyen tentou recentralizar a estratégia política desta nova comissão, mas isto poderá dificultar as negociações, este peso da direita no novo Executivo? Bom, no discurso da Presidente, ontem, ela deixou bem claro que aquilo que nos norteia são os valores da União Europeia, a liberdade, a democracia e o Estado de Direito. Ela repetiu várias vezes e todo este processo mesmo, como eu referi, da nomeação deste colégio, responde precisamente a esse caráter democrático e de Estado de Direito da própria União Europeia. O colégio é composto e reflete os resultados das eleições ao Parlamento Europeu, reflete também o resultado das eleições nacionais nos 27 Estados-membros, uma vez que cada comissário é proposto pelo seu Estado Nacional. E perante isto temos claramente um colégio que reflete o Estado democrático da Europa. No entanto, a aprovação deste colégio foi possível realmente porque houve uma união das forças do centro, assim dizemos, que são as forças que trabalham no sentido de mais Europa, no sentido positivo de trabalharmos em conjunto para resolvermos problemas que nos afetam a todos. E, na verdade, a composição fragmentada do Parlamento Europeu, que temos atualmente, reflete não só a votação dos eleitores, mas reflete a realidade política que vivemos na Europa, aumenta o desafio, por outro lado também aumenta o diálogo e mais vozes que são ouvidas, posições diferentes e que temos claramente uma comissão que reflete a vontade dos cidadãos na Europa.
Maria Luísa Albuquerque ficou com uma pasta sensível, a dos serviços financeiros. O que é que se espera do trabalho da comissária portuguesa? Bom, é extremamente importante a pasta da comissária portuguesa. Aliás, como foi dito anteriormente, a comissária foi dos elementos do colégio que teve uma maior taxa de aprovação mesmo no Parlamento Europeu. E aquilo que ela terá que fazer, o grande desafio que tem, é contribuir realmente para o aumento da competitividade europeia e na mobilização das poupanças das famílias europeias para facilitar realmente o desenvolvimento das indústrias e dos investimentos europeus. Nós temos um mercado financeiro extremamente fragmentado, com regulamentos a 27, e, portanto, aquilo que é esperado é que venha dar um incentivo à criação deste mercado europeu de capitais e que venha facilitar realmente, incentivar as famílias europeias a utilizar as suas poupanças e investirem na Europa. Porque neste momento, muitas destas poupanças, se pensarmos até mesmo de planos de reformas, planos privados de reformas, investimentos neste sentido, são feitos nas bolsas fora do continente europeu. E, portanto, temos muito trabalho a fazer, não descurando, obviamente, a proteção do consumidor e assegurar um enquadramento legislativo que dê segurança a quem investe, que simplifique os mecanismos, que estabeleça um seguro para essas poupanças, mas que, acima de tudo, também venha facilitar esse investimento privado para que possa ser mobilizado para a competitividade e o crescimento económico que todos precisamos e queremos ter. Sofia Moreira de Sousa, representante da Comissão Europeia em Portugal, muito obrigado por ter estado esta manhã aqui connosco. Obrigada. E o Fisco perdeu um recurso em tribunal sobre o IMI das eólicas. O Tribunal Central Administrativo diz que a torre dos aerogeradores, cujo elevado valor faz disparar o IMI dos parques eólicos, não deve ser levado em conta para o cálculo do valor patrimonial tributário. É a manchete desta quinta-feira do Negócios. É um revés para a autoridade tributária e aduaneira e uma janela que se abre para as empresas de parques eólicos que têm vindo a contestar judicialmente o IMI que tem sido apresentado pelo Fisco. O Tribunal Central Administrativo do Norte emitiu um acórdão em que conclui que as torres eólicas devem ser consideradas como integrando o equipamento dos parques. Desta forma, não podem ser contabilizadas para efeitos de apuramento do valor patrimonial tributário que serve de base ao cálculo do IMI. A decisão agora conhecida refere-se a um parque na zona de Viseu com mais de 10 aerogeradores, cujo valor patrimonial, com as torres incluídas na avaliação, era de cerca de 4,4 milhões de euros. A empresa, considerando a avaliação ilegal, contestou e ganhou na primeira instância, mas o Fisco recorreu para o Tribunal Central Administrativo, onde acabaria por perder. Para melhor se perceber o que está em causa, é preciso recuar um pouco no tempo, até porque este tema conheceu já vários episódios. Num primeiro momento, a autoridade tributária decidiu avançar com a avaliação dos parques eólicos para lhes começar a cobrar IMI, mas as empresas contestaram a forma como era determinado o valor. O Fisco perdeu em várias frentes, tendo as câmaras municipais, para as quais reverte a receita do IMI, sido obrigadas a devolver vários milhões de euros de impostos cobrados desde 2013 e sempre contestados em tribunal. Basicamente, a autoridade tributária considerava que cada torre eólica e cada subestação de um parque eólico eram unidades independentes. Um acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 2017 negou este entendimento. Nessa altura, o Fisco mudou as regras. Porém, a circular interna, então assinada pela diretora-geral Helena Borges, continuava a levantar dúvidas na medida em que se considerava que a torre fazia parte do imóvel e não do equipamento. Não entendeu assim o Tribunal Central Administrativo. O IMI não incide sobre os equipamentos. O acórdão conclui que, dadas as características das torres dos aerogeradores, estas não podem ser consideradas como fator de avaliação dos parques eólicos, pois não são mais do que equipamentos necessários à produção de energia produzida pelo parque eólico. O Primeiro-Ministro anunciou que o Governo vai aprovar hoje em Conselho de Ministros um pacote de mais de 20 milhões de euros em meios para as forças de segurança. Quero, nesta ocasião, dar nota que nós prosseguiremos o caminho encetado de valorização das carreiras e das remunerações dos profissionais que prestam serviço na administração pública,
em particular nas forças de segurança, mas não só, e queremos juntar a isso um maior investimento também nos meios que estão disponibilizados para o cumprimento destas missões. Amanhã mesmo, no Conselho de Ministros, iremos aprovar uma autorização de despesa de mais de 20 milhões de euros para a aquisição de mais de 600 veículos, ligeiros, pesados e motociclos, para a Polícia de Segurança Pública e para a Guarda Nacional Republicana. O Conselho das Finanças Públicas revela que o prejuízo das entidades públicas empresariais do Serviço Nacional de Saúde diminuiu no ano passado. Ainda assim, só uma dessas entidades conseguiu apresentar um resultado positivo, dadas as insuficiências persistentes. Já as antigas PPP agravaram os prejuízos. A situação económica das entidades públicas empresariais do Serviço Nacional de Saúde melhorou até ao final de 2023, com o prejuízo a encolher 1,5% face ao mesmo período do ano passado. Mas das 42 unidades de saúde do setor empresarial do Estado, apenas uma conseguiu apresentar um resultado líquido positivo. A conclusão é de uma análise do Conselho das Finanças Públicas às contas do setor empresarial do Estado, que foi publicada esta quarta-feira. Ao todo foram analisadas mais de 40 entidades ligadas ao setor da saúde, sendo este um dos mais representativos das empresas onde o Estado está como acionista, de forma direta ou indireta. Em conjunto, essas 42 entidades de saúde reduziram prejuízos de menos 1,3 mil milhões de euros em 2022 para menos 994 milhões em 2023. Não obstante a melhoria da situação económica deste conjunto de entidades, apenas uma apresentou um resultado líquido positivo em 2023, é o que realça o Conselho das Finanças Públicas. Trata-se da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, cujas contas passaram de prejuízos a lucros. Para a melhoria operacional observada em 2023, contribuiu o aumento do volume de negócios, que superou o crescimento dos gastos operacionais relevantes. Em contraciclo com a melhoria registada, o Conselho das Finanças Públicas dá conta de que algumas destas unidades de saúde tiveram um agravamento dos prejuízos face a 2022. Destacam-se as antigas parcerias público-privadas do Hospital de Loures, do Hospital de Braga e ainda do Hospital de Vila Franca de Xira. A entidade liderada por Nazaré da Costa Cabral alerta ainda para a persistência de resultados económicos desfavoráveis, decorrentes da continuidade de insuficiências no financiamento, da organização e também da gestão. Tempo agora para o ativo da semana, uma parceria do Negócios com o Banco Carregosa. Junta-se a nós via Zoom João Queiroz, Head of Trading do Carregosa. João, muito bom dia. Qual é o ativo da semana? Muito bom dia. O ativo da semana que vamos referir é numa perspectiva também de literacia financeira. E está relacionado ou correlacionado com um ativo financeiro que referimos nas últimas 2 semanas, que é a MicroStrategy. O que é a MicroStrategy? Era uma empresa cuja função ou missão, a sua principal função, era ter uma oferta de inteligência artificial na análise de dados, sobretudo para a parte de business, para a parte das empresas, também estendível a particulares. A partir de um determinado momento começou também a ter alguma exposição às bitcoins ou criptoativos, mas centrou-se mais nas bitcoins. Então o seu valor aumentou no acumulado deste ano uns quase 600%, entre 500% a 600%. Este efeito foi mais exponenciado quando começaram a emitir dívida convertível em ações, já num montante próximo dos 3 mil milhões para a aquisição de bitcoins. Assim, muitos investidores passaram a utilizar esta participação nesta cotada, no Nasdaq, como uma forma de obter uma exposição à Bitcoin e a acompanhar o movimento ascendente que temos observado na Bitcoin. Dessa forma, tem tido aqui um impacto bastante positivo, contudo, há que ter aqui algumas precauções, tendo em conta que se estão a emitir dívida convertível, provavelmente poderá haver aqui um impacto de diluição se, por exemplo, num cenário de alguma correção da Bitcoin, corresponder a uma queda
drástica ou relevante no valor deste ativo que eles têm no seu balanço. Tem sido um desempenho bastante positivo, bastante correlacionado então com o Bitcoin, sendo que nos próximos meses ou trimestres terá que haver algum acompanhamento dessas posições, tendo em conta a alavancagem que a empresa passou a ter, a alteração da sua missão e da sua estratégia não é tão clara, e depois a competição que vai tendo também com os tradicionais ETFs das Bitcoins. Muito obrigada, João Queiroz, do Banco Carregosa, com o ativo da semana. Altice Portugal fechou os primeiros 9 meses do ano com receitas de 2 mil milhões de euros. É um aumento de 4,6% face ao mesmo período do ano passado. Estes resultados não têm em conta a queda das vendas da Altice Labs, que continuam a impactar os resultados da Dona da Mel devido à redução da venda de equipamentos para outras geografias. Os resultados ontem apresentados pela operadora voltaram a ser sustentados pela melhoria de indicadores operacionais. Até setembro, o número de subscritores do serviço de televisão paga cresceu 2,7% para 1,9 milhões. Depois da apresentação de resultados, o administrador financeiro da Altice revelou, durante uma conference call, que a empresa está confiante que os ativos fortes que detém são suficientes para fazer frente à Digi. Ainda assim, Malo Corbin acredita que ainda é demasiado cedo para tirar conclusões sobre a entrada da operadora romena no mercado português. Alantra Partners acredita que a almofada de capital do Santander não é suficiente para comprar o novo banco, mesmo que a aquisição faça sentido do ponto de vista estratégico, colocando assim o BCP na frente da corrida. A visão é descrita numa nota de research da Casa de Investimento, assinada por Francisco Riquel, que acredita ainda que o governo português pode acabar por favorecer a criação de um campeão nacional em torno do BCP. Na conferência Banco do Futuro, organizada pelo Negócios, o CEO do Santander Portugal reconheceu que é difícil crescer organicamente em Portugal. O analista disse ainda que um dos caminhos mais prováveis para o novo banco é uma oferta pública inicial com o BCP e o dono do BPI como potenciais compradores. A Galp desistiu de ter uma refinaria de lítio em Setúbal depois da retirada de cena da parceira sueca Northvolt. No entanto, o governo acredita que Portugal ainda pode atrair um projeto semelhante. A única esperança do executivo, liderado por Luís Montenegro, parece estar agora nas mãos da mineira britânica Savannah Resources, dona da mina do Barroso em Boticas, e da sua parceira alemã AMG Lithium, dona da primeira refinaria de lítio ativa na Europa. Ao Negócios, fonte oficial da Savannah garantiu que estão em cima da mesa discussões com a AMG e outras empresas sobre a possibilidade de, a médio prazo, se construírem refinarias adicionais na Península Ibérica. O CEO da Bodiva, a Bolsa de Angola, diz que a Sonangol vai ter um efeito multiplicador se entrar em bolsa. Em entrevista ao Negócios, Walter Pacheco garante que a operação de venda de 30% do capital da Bolsa aos privados será um sucesso e preenchido pela compra dos investidores. A Bolsa de Dívida e Valores de Angola nasceu em dezembro de 2014, mas o lançamento do mercado acionista ocorreu apenas em 2022, ano em que o Estado alienou 10% do capital do Banco Angolano de Investimentos. Agora é a própria Bodiva que se vai abrir a privados. A operação de venda de 30% do capital da Bolsa, que arrancou a 18 de novembro, poderá render até 2,5 milhões de euros ao Estado. E esse, admitiu o CEO ao Negócios, é o maior objetivo da sociedade gestora. Walter Pacheco quer provar que uma sociedade de média dimensão consegue cumprir os requisitos e fazer uma emissão em bolsa. O resultado positivo esperado no final do ano será fruto de uma gestão conservadora das finanças e do volume de negociações, que subiu 40% no segundo semestre. Com muitos feedbacks positivos, o CEO da Bodiva diz ao Negócios que há um grande interesse de muita gente em investir.
Só para se ter uma ideia, em alguns dos nossos intermediários, as pessoas fizeram fila antes da operação começar para terem a certeza que conseguiam colocar uma ordem de compra. E há um grande ativo que poderá dar ainda mais força à Bolsa de Angola, a Sonangol. O gestor acredita que, caso entre em Bolsa, o grande negócio angolano vai ter um efeito multiplicador muito expressivo. Walter Pacheco não descarta ainda uma cooperação entre Angola e Portugal, ainda que até agora não tenha sido dado nenhum passo nessa direção. Para já, uma coisa é certa, o interesse na Bolsa de Angola vem de todo lado e, portanto, a venda de 30% do capital deverá ser um sucesso e preenchida pelos investidores. E esta hora é tempo de espreitarmos a evolução dos mercados financeiros. Informação de bolsa. XTB, a app de investimentos. Connosco temos o jornalista do Negócios, Ricardo Jesus Silva. Bom dia, Ricardo. Começamos por cá. Como negocia a Bolsa de Lisboa a esta hora? Bom dia, Marta. A Bolsa de Lisboa está a negociar a esta hora em alta, seguindo o sentimento europeu. O PSI, o principal índice nacional, avança cerca de 0,20%, com 8 empresas a negociar em território positivo, 4 em território negativo e 3 seguem inalteradas em relação ao fecho da sessão de ontem. A Mota-Engil é a estrela da sessão a esta hora, ao crescer mais de 1%, retomando assim a tendência de recuperação que tinha registado na maioria das sessões desta semana. A acompanhar a Mota-Engil no pódio, encontramos ainda a EDP Renováveis e a Semapa, que crescem de forma mais modesta, perto dos 0,60%. Entre os restantes pesos pesados do PSI, ou seja, as empresas que têm maior poder de influência dentro deste principal índice nacional, a casa-mãe do grupo EDP e o BCP avançam perto dos 0,30%, enquanto o BCP valoriza de forma muito mais modesta. E o que é que há a destacar a esta hora nos mercados internacionais? A negociação das bolsas europeias está a negociar em alta e a conseguir afastar os receios em relação à situação política em França. Os investidores estão atentos ao cenário que se está a desenhar no país e que pode levar mesmo à queda do executivo atual. Em antecipação desta possibilidade, os juros da dívida francesa chegaram a igualar os juros da dívida grega esta manhã, com o prémio de risco que os investidores exigem para ter as obrigações francesas, aliás, a 10 anos em relação às alemãs, a encontrarem-se perto de máximos de 12 anos. No entanto, de referir que as yields na zona euro estão a recuar e acompanham uma valorização das ações europeias que estão a ser impulsionadas pelo setor tecnológico, depois de ter sido noticiado que os Estados Unidos da América estão a considerar restrições mais leves daquelas que eram antecipadas na venda de semicondutores à China. Muito obrigada, Ricardo Jesus Silva, com o essencial dos mercados financeiros a esta hora. Obrigado. Informação de bolsa. XTB, a app de investimentos. Os juros da dívida soberana francesa há 10 anos igualaram os da dívida grega. A situação orçamental francesa e a possível queda do governo de Michel Barnier estão a agravar as yields da dívida de França. O intensificar de uma disputa orçamental em França continua a pressionar os mercados de capitais do país. Os juros da dívida gaulesa, tradicionalmente considerada uma das mais seguras da Europa, agravaram-se esta quinta-feira até aos 3,03%, o mesmo valor registado pela Grécia, que no ano passado ainda era classificada como lixo pelas principais agências de rating. Os preços do café continuam a valorizar nos mercados internacionais, com ambas as espécies, arábica e robusta, em máximos da década de 70. A contribuir para estas fortes subidas estão as menores colheitas nos dois principais produtores mundiais, o Brasil e o Vietnã, à conta do prolongado período de seca. Já na Costa Rica, a quebra de produção provém de chuvas devastadoras. Depois, no ano passado, os preços do café terem já registrado uma forte subida, o arábica ganhou mais de 60%. Em 2024, a tendência tem-se mantido. No acumulado deste ano, o arábica já valoriza 70% e o robusta avança 65%. O negócio está de volta amanhã. Continuo por aí com a atualidade às 11 com a Bruna Cardoso. Este programa foi patrocinado por Banco Inter, Banca de Empresas.